Pessoal, tudo bem? Já autorizei aqui o início da gravação da web de hoje, né? Deixa eu já compartilhar a nossa tela aqui, tá? Agora, pessoal, só ajeitar aqui para eu. Então, recapitulando aqui, né, pessoal? Hoje é a última aula aí de acionamentos, né? Então, nós estamos no módulo 2, né, que compõe a matéria que vocês já fizeram, né? A gente fez uma troca, né? Em vez de vocês começar com acionamentos, vocês começaram com instalações elétricas industriais, né? Que finalizou, né, dia 9/8. E depois a gente iniciou, né, na UC8 aqui, que é acionamento de dispositivos elétricos automatizados, que vai até agora, dia 30/9. E por fim, né, vamos para a última, vamos iniciar já na próxima semana, a UC de projetos elétricos industriais, tá? Eu estava dando uma olhada aqui, pessoal. Vamos entrar aqui na nossa pastinha de acionamentos, né? Beleza, eu estava só dando uma corrigida aqui no número da UC, tá? Então, vocês já fizeram a 9, estão fazendo a 8 e a próxima é de projetos elétricos industriais, tá? Então, pessoal, eu acabei de olhar aqui, eu corrigi praticamente de todos aqui que já me enviaram a atividade um, que fala sobre circuitos hidráulicos, né? E a atividade 2 que fala, né, da aplicação de circuitos pneumáticos. Ou, ou fiz ao contrário, né? A primeira de circuito pneumático, a segunda de circuito hidráulico. Então, pessoal, como a gente ainda vai finalizar, né? Vocês têm até. Depois eu vou fazer uma correção aqui, tá, pessoal? Eu tô vendo que aqui tá 9/2 aqui. Depois eu vou fazer uma correção aqui, mas pelo menos os momentos presenciais, os dias aqui estão corretos, tá? Vocês desculpa, só aqui que tá errado, mas eu conserto ele daqui a pouquinho, quando finalizar a aula. Então, pessoal, a gente já tá aqui, ó, na penúltima aula, ou na última, desculpa, né? A última eu fiz a análise aí do circuito hidráulico, né? A maioria aí, praticamente todos aí da turma já me enviaram, né? Corrigi agora há pouco, tá? Então, geralmente essa última aula eu dedico ela a tirar dúvidas, né? Mas caso, né? Como esse é um curso aqui semi-AD, né? Ou seja, a gente tem a parte AD que é no meio da semana, né? As aulas aí, né? À distância e elas não são obrigatórias, você está ao vivo, né? Por isso que a gente disponibiliza elas gravadas, né? Para vocês assistirem aí em conformidade com o tempo de vocês, né? E tem um momento presencial que são nos sábados, geralmente, né? Eu já recebi as FOs, né? Do primeiro e do segundo momento presencial, estava olhando aqui, eu vou cobrar as outras três FOs aqui, né? Que inclusive a última, né? Do último momento presencial, né? Do quinto, foi no sábado agora, dia 21/9, tá? Então já postei a nota das FOs do primeiro e do segundo dia, agora só falta eu postar as FOs aí, né? O professor presencial me enviar do dia 31/8, do dia 14/9 e do dia 21/9, tá? Aí se desculpa a falha aqui, ó, porque isso aqui tá errado aqui, tanto a recuperação. Então vocês têm até o dia 30/9. Quem ainda não enviou, praticamente, acho que eu não contei direito, acho que só falta, acho que só uma pessoa enviar uma atividade aí, né? E daí eu vou cobrar essas FOs aqui, ó, do terceiro, do quarto e do quinto dia, por quê? Porque eu preciso dessas notas aí para ver, né, quem que vai precisar ainda fazer a recuperação, porque geralmente, né, vocês não estão enxergando aí, né? Eu só enxergo aqui porque eu tenho um status aqui de professor, né?
Tá dando uma lagada aqui, ó, na internet. Geralmente, quem fica aí de recuperação, daí eu peço a atual monitora de vocês, é a Flaviane, né? Daí, geralmente, eu peço para a monitora, né? No caso, a Flaviane, liberar a visualização, né? Da recuperação aqui. Aí vocês vão enxergar. Mas eu preciso antes da nota das FOs aqui, né, para poder, né, analisar se vocês vão precisar de recuperação ou não. Pelo que eu vi aqui das correções que eu já fiz, né, das notas aqui, eu acredito que vocês não vão precisar. Mas, né, aguardem que ainda, né, ainda nessa semana, né, porque termina dia 30, ó. Dia 30 vai dar na próxima segunda-feira, né? Então, antes mesmo eu já vou verificar, né? Eu vou com a unidade de vocês para eu poder postar essas três FOs aqui que faltam, tá bom? E consertar ainda hoje aqui essas datas aqui que estão realmente estão erradas aqui. Vocês me desculpem. Como, né, essa última aula eu dedico ela, às vezes, né, alguns de vocês aparecem aqui, né, porque tem muitos que trabalham nesse período, né, nesse horário. Tem um aluno aí que ele é plantão, né? Se não me engano, acho que ele é eletricista de rede. Então, pessoal, quando não aparece ninguém nessa aula, eu faço uma recapitulação das atividades, né? No caso, uma recapitulação da atividade um e da atividade 2, né? Do que a gente já fez. Eu vou até guardar, eu vou mostrar aqui algumas. Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Atividade um tá aqui. Só um minutinho, pessoal. Atividade um, atividade 2 tá aqui. Vou copiar aqui. Daí, pessoal, vou fazer um overview aqui, tá bom? Deixa eu abrir o Fluidsim pneumática, né? O ideal é você abrir, quando você não tem um Fluidsim o oficial, né, o normal, o ideal é você clicar, né, no link aqui de abertura, né, do programa, que é esse daqui, ó, o Fluidsim, né, o Fluidsim pneumática, né, quando vocês instalam ele aí, né, aí vocês vêm aqui, ó, nessa pastinha abrir, né, e daí sempre ele vai nessa pasta onde ficam os modelos, né, que fica lá dentro do Drive C. Mas como eu poderia dar dois caminhos. Eu poderia dar esse caminho onde eu acabei de copiar a análise das duas atividades, ou onde eu gravei, né? Que foi aqui na área de trabalho. Então, pessoal, recapitulando aqui, né? Essa, né? Ó, a primeira montagem aí, né? É um circuito, né? Lembra lá que é um circuito com a lógica e outro com a lógica OU, né? Vamos abrir aqui. Ó, lembra, esse primeiro aqui da montagem, né? Eu gostei de alguns envios aí, né? Eu achei interessante que vocês não só enviaram o arquivo, né? Mas também enviaram o print, né? Dele funcionando, por exemplo, quando eu dou start aqui na simulação, né? Na hora que ela tá aqui, tá em modo de edição, né? Aí quando eu dou start aqui na simulação, apertando a setinha, né? Já mostra que o circuito, né? Aqui pelo compressor, o filtro de ar aqui, né? Ele já foi pressurizado. Quando é esse azul escuro, quer dizer é pressão ativa aqui, ó. Tá vendo essa válvula
essa aqui é quanto, ó? A gente conta assim, ó, uma, duas, três, né? Tá vendo que ela tem três vias e duas posições, né? Então ela é chamada de três duas vias. Na verdade, três vias, né? Você sempre o primeiro número é relacionado ao nome que está aqui, né? Três vias e duas posições, né? Posição, né, desligado, tá vendo? Ó? Aqui ele está bloqueando o ar pressurizado, então ele estaria desligado, né? Eu liguei o compressor, né? Ele está pronto para trabalhar. Ele estaria na posição desligado ou, melhor dizendo, desacionado. O pistão ele não é acionado. E como aqui é a lógica ou, né? A lógica E, desculpa, né? Tá vendo que, ó, eu acionando um botão, né? Ó, tô aqui acionando o botão, né? Deliberadamente, mas não está acionando o pistão. Venho no outro também, ó, e estou acionando, ó, mudei da posição desacionado para a posição acionado, né? Tá vendo que o ar aqui, ó, o ar ele está se movimentando aqui, ó, ele saiu daqui onde ele está preso, acionei, né? E aí ele foi para a segunda, ele estava na primeira posição, né? Desacionar, segunda posição, o ar ele passa, vai até, né, essa válvula de simultaneidade, lembra o nome dela aqui, ó, de simultaneidade, só que ele não é liberado. Aí lembra que a lógica ou, né? A gente aperta, se não me engano, é Ctrl, acho que é Ctrl mesmo. Ah, não, é Shift. Aperta aqui, ó. Eu soltei o shift, ó. Soltei aqui, ó. Continua acionado. Aí eu venho aqui, ó. Ah, agora sim ele acionou, ó. Esse daqui continua acionado e eu tenho que acionar os dois ao mesmo tempo aqui, ó, para ele estar acionado. Vou apertar o shift de novo, ó, para os dois ficarem. Ó, apertei o shift, apertei os dois, as duas válvulas aqui. Lembra que é um acionamento manual, é proteção, né? Então, se os dois estão acionados, a válvula de simultaneidade, ela deixa o ar passar e é aí que ele empurra o êmbolo, né? É a lógica E, ou seja, tanto um botão, um acionamento aqui, né? O manual aqui, o botão, né, com retorno por mola, os dois têm que estar acionados para o ar, né? Ele, aí tá vendo que antes de estar acionado ele estava azul claro, igual esse, né? E agora os dois estão apertados, ficaram azul escuro, né? Quer dizer que o ar pressurizado passou aqui, ele foi liberado pela válvula de simultaneidade, e daí o êmbolo aqui, né? O pistão para uma guilhotina, por exemplo, né, um circuito aí, né, que tem um risco aí, né, ele requer que as duas mãos do operador ali, porque é acionamento manual, né, as duas mãos estejam ocupadas para evitar que ele acione só com uma mão e a outra fique livre para, né, infelizmente pode acontecer um acidente. Beleza, deixa eu desacionar aqui agora. A segunda montagem, lembrando aqui, né, pessoal, é um acionamento pneumático novamente, só que é uma válvula aqui, ó, aí é do mesmo jeito, ó. Ela é de três, tem três vias, né? Três, duas vias, né? Ou seja, ela tem três vias e duas posições, né? A posição acionada aqui né, é desacionada, né? O circuito está pressurizado, ele vem lá do compressor, passa pelo manômetro, que mostra a pressão, né? A variação de 0 a 20 bar aqui, né? Ó, tanto que quando eu aperto aqui, ó, se você deixar aqui ligado aqui, ó, ele vai mostrar, deixa eu ver. Ele mostra a variação de pressão aqui. Então, pessoal, é uma lógica, né? A lógica, ou se eu acionei essa, ela saiu da primeira posição e foi para a segunda posição ligada, ó, tá vendo? Ó?
ela estava desacionada, passou para a segunda posição, né, acionada, e daí, como essa válvula alternadora aqui, né, ela aciona quando um ou outro tiver acionado, ele empurrou o pistão. Desacionei ela com a mão, ele volta à posição original, né? Então, esse tipo de dispositivo é quando eu tenho um acionamento aqui manual, ou às vezes eu preciso da minha mão estar livre, né, para ajudar ali no processo, para selecionar uma peça, né? Às vezes não necessariamente é uma maquinofatura, né? Ela tem partes, né, de manufatura e partes com máquinas, né? Você você pode simplesmente ficar com as mãos livres e acionar por um pedal, né? Aí, por exemplo, vou deixar o pedal acionado aqui, né? A válvula lógica, ou, né? Se eu acionar com pedal, né? Como é uma válvula alternadora, né? A lógica, ou, né? Ela vai ser acionada também por, né? Pelo pedal aqui. Então, tanto se eu acionar pelo pedal ou se eu acionar pelo botão aqui, né, manual, o, o ar ele vai, né, ele vai sair aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele saiu da primeira posição que ele estava travado aqui, né? Agora ele, né, estava em uma via, agora passa por duas vias aqui, ó. Passa pela válvula simultânea e pressiona o êmbolo, né? Na hora que eu solto aqui, ele desaciona. Agora, recapitulando a terceira montagem, é basicamente a mesma montagem aqui, né? Só que o pistão hidráulico, ele é simples, né? Um cilindro simples, não, igual tá falando aqui, ó, de simples ação, né? E o outro é um cilindro de dupla ação que eu preciso, né? Ele não tem, tá vendo que ele não tem retorno por mola. Esse daqui, se eu acionar, ó, ele volta naturalmente se eu desacionar, porque ele tem uma mola para retornar. Já esse outro não. Ele não tem uma mola para retornar, então ele continua acionado aqui, ó. Agora, se eu desaciono ele, como é uma válvula diferente aqui, ó. A primeira, ela é uma, duas, a gente conta as vias primeiro, ó. Uma, duas, três. Três, duas, porque é duas posições, né? Três, dois, vias, né? Três vias e duas posições. O dois é da posição. E essa outra aqui, ó, vamos contar a quantidade de vias, ó. Uma, o T é um, né? Uma seta é mais dois, ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, né? É uma válvula cinco, né? Cinco vias. O outro também tem cinco vias, é só contar um, dois, três, quatro, cinco, né? Cinco vias e duas posições, né? A posição clássica, que é desacionado, tá vendo? Ó, desse outro lado aqui, o ar, o compressor, ele tá ligado, né? O ar pressurizado, simbolizado pela linha azul aqui, ó. Nesse daqui é diferente, porque ele fica preso só, só quando eu aciono a válvula solenoide aqui, ó, que ele vai para a segunda posição e ele passa direto por essas duas vias e enche o pistão aqui de ação simples. Agora esse outro aqui, ó, eu tenho, né, a válvula solenoide aqui e ele no início ele está acionado porque ela é dupla ação. Então para ele ter o recuo, eu preciso ter ar pressurizado para ele retornar, já que ele não tem retorno por mola, e ar pressurizado para ele ser acionado. Então, ele desacionado, vamos dizer assim, né? Ele recuado, segurando ali, né? É porque se você desligar esse processo, por exemplo, desliguei o processo, o ar aqui, né? Ele vai parar nessa posição aqui, né? Só que se eu puxar, né? Puxar aqui através desse êmbolo, eu consigo, né? Ele não vai me dar resistência ali, né? Porque ele não tem uma mola segurando ele. Então, eu utilizo uma válvula de três, duas vias. Esse aqui é de quatro, cinco, né? Cinco, duas vias, né? Para acionar esse processo.
Daí, diferentemente, o processo aqui, ele é o quê? Ele é elétrico, por isso que chama de circuito eletropneumático, né? Tem acionamento pneumático e acionamento elétrico pela válvula solenoide. Daí o exercício pede, né, para a gente nomear a válvula solenoide, vocês viram na aula passada, e também montar o comando elétrico, a alimentação tensão contínua, né, 24 volts aqui, né, alimentação contínua, e também lembrando, né, lembra lá da aula de instalações elétricas industriais, né, da UC passada, eu posso interligar esse comando aqui, né? Esse comando pode ser através de um botão aqui de liga, né? Tanto a válvula solenoide, né, que comanda o pistão 1 de simples ação, quanto a que comanda o circuito 2, né, com cilindro de dupla ação aqui, eu posso acionar eletricamente, né, ligando a válvula solenoide, ó, tá vendo? Ó, liguei a válvula solenoide aqui, deixa eu desligar. Ó, ligo a válvula solenoide e ela vai, né? Ela vai mandar um sinal elétrico aqui, ó. Quando eu fiz deixa eu desligar, né? Ó, fiz a ligação, ela manda o sinal elétrico. Daí ele muda da posição desacionado para a posição acionado, enchendo o pistão aqui. Agora, se eu venho aqui, ó, lembra que é a mesma lógica do acionamento, eu tenho o selo aqui, ó, ele tem um selo, eu tenho a energização da bobina, né, que ele aqui no Fluidici eles chamam de relé, né, mas é um relé, né, no final das contas, né. E eu tenho a parte do selo, né? O selo, porque esse botão ele tem um retorno por mola. Se você colocar um botão com trava aqui, né, ele vai travar, só que o circuito ele continuaria aí, né, dependendo aí da trava, ele continua ligado, mas não pelo selo. Ele vai continuar ligado vindo a energia direto do botão, e não é isso que a gente quer. É um botão normal aí, né, de instalações elétricas industriais, né, que tem um retorno por mola, né? Ele tem os bornes, os conectores, né? O normalmente é aberto, né? Que finaliza aí com os finais 3 e 4, né? E tem também o NC, né? Ou o NF, né? Normalmente fechado, né? Normally close, né? Justamente para que quando ele acionar, né, o normalmente fechado, ele fica normalmente aberto. Foi essa a lógica utilizada aqui, ó. Tá desacionado, ele tá normalmente aberto. O botão, né? O botão aciona a energia. Vocês viram que a energia passou no primeiro momento direto aqui, ó. Quando eu desaciono o botão, a energia bypassa, ó. Tá vendo que circuito energizado, ó, sempre, ó, ele, ó, tá aqui, né? Ele tá energizado. Só que aí, ó, acionei o comando, ó, por onde o sinal elétrico vem, ele fica vermelho. Essa é a simbologia aqui, né, do fluidicinho, tanto pneumática quanto o fluidicinho hidráulico, ó. Eu aciono, ó, tá vendo? Ó, no primeiro momento, na hora que eu aciono, a energia vem direto aqui, ó. Desacionei, a energia, né, para de passar porque ele tem um retorno por mola. Como eu fiz o selo, né, colocando aí nos bornes, né, nos bornes 3, né, 3 e 4 aqui, né, do normalmente aberto aqui, né, aí ele que era normalmente aberto, quando ele é energizado, torna-se normalmente fechado, ó, ele bypassa, passa aqui pela bobina, né, pelo ou contator 1, né, o C1, e daí ele fecha o circuito, ó. Como ele bypassou aqui, ó, tanto o C1, né, o C1 aqui, os dois que tem os contatos aqui do contator que tem o mesmo nome aqui, né, ele também foi bypassado, né? A energia, ela passa a percorrer por aqui e bypassar aqui também, energizando a válvula solenoide, né? Você poderia ter interligado aqui, ó, não daria problema nenhum. Por que que o, quem elaborou esse exercício
pediu para você fazer desse jeito, que é para você separar bem e entender aqui, mas eu poderia ter interligado aqui direto, não ia mudar nada, só a válvula solenoide que ia ficar muito próximo aqui, né? Então, ao mesmo tempo que ele energiza a bobina para ele fazer o acionamento, né, ter a energia elétrica para ele sensibilizar, né, o circuito elétrico, eu também energizei a válvula solenoide. Eu energizando a válvula solenoide, ela faz um avanço aqui, ó, igual está mostrado aqui, né, no diagrama que ela mantém ela pressionada, embora ela tenha um retorno por mola. Esse acionamento elétrico, né, ele pode ser singelo, igual está mostrando aqui, por botão, né? Venho aqui, desligo, ó, o outro aqui, ó, do mesmo jeito, ó, ligo ele, ó, tá vendo? Na hora que eu liguei, ele veio direto aqui, desacionei, ele já tinha feito o bypass por aqui para energizar a bobina e o bypass por esse outro lado aqui, que eles estão em paralelo, né? O ponto 5 e o ponto 6 são o mesmo, né? Eles estão aqui em paralelo, né? Eu poderia chamar isso aqui de ponto 7 aqui, por exemplo, né? Eles estão aqui em paralelo os dois, ao mesmo tempo que ele bypassa energizando o contator 2, né, o relé 2, ele também, o C2, né, ele energiza a solenoide e a solenoide ela troca de posição para fazer o acionamento empurrando aqui o pistão, tá? E lembrando que ele poderia ser esse botão aqui, tanto de ligar ou de desligar, poderia ser conectado aí com a interface de automatização aí de um CLP, né, um controlador lógico programável, né, ou dependendo aí, né, do tipo de aplicação, eu poderia utilizar o CLP propriamente dito, né, o puro, ou utilizar uma aplicação específica aqui. Nesse caso, um CLP, né, com uma entrada ele tem as entradas aí de energia, né? Para eu pôr uma saída aí, para colocar ele como aberto, como fechado, né? Fazer o desligamento tanto da válvula solenoide 1 quanto da válvula solenoide 2. E daí, lá na IHM do CLP, caso ele tenha, né? Tem uns que ele tem o CLP e aí você vai colocando módulos, né? Ah, eu quero visualizar por um LCD, né? Que é o conceito aí de sistema supervisório, né? Na IHM, aí eu tenho o CLP, acoplo aqui a IHM nele, né? Faço interligação e os dados de entrada, os dados de saída, né? A automatização que eu fiz aqui aparece lá na tela, inclusive eu podendo programar, né? Podendo fazer a ação, né? De desligamento da válvula solenoide 1, da 2 e a outra, né, entrada digital aqui, né? O acionamento do botão virtual, né, do S1 quanto do S2 aqui. Então, o CLP, né, lá na IHM dele, ou até mesmo, né, o próprio fluidice em pneumática, né, eu faria esse circuito aqui, eu projetaria ele aqui, salvaria ele, né, e interfacearia, né, com um CLP lá da fábrica, controlando ele por um computador industrial, tá bom? Então, esse aqui foi o resumo aí da atividade um, né? Todos estão de parabéns aí. Praticamente todos, eu acho que só uma pessoa que ainda não enviou, né? Mas ainda está no tempo, tá? Então, vamos recapitular aqui, pessoal. Atividade 2. Ah, outra coisa, lembrando aqui, ó, você vem aqui, ó, em ó, arquivo, deixa eu ver aqui, ó, inserir, ó. Tem aqui, ó, os componentes, né? Você não precisa ir naquela biblioteca. Aqui pelo nome, ó, você consegue, olha, atuadores, ó, atuador linear, tal, ó. Você vem aqui, ó, lista, né? Você vem aqui inserir lista ó, diagrama de estados, lista de peças, régua de posicionamento. Régua de posicionamento é aqui, ó, por exemplo, eu coloco essa régua aqui, ó, para mostrar, deixa eu simular aqui, ó.
o avanço aqui do cilindro, entendeu? Deixa eu apagar aqui, ó, inserir, ó, lista de peças, tá vendo, ó? Na hora que eu coloquei, ó, deixa eu dar um ESC aqui, deixa eu apagar aqui, ó. Eu poderia ter colocado, ó, inserir lista de peças, ou seja, a lista de material, né? Lembra que vocês fizeram lá a atividade lá de instalações elétricas industriais? Mostrava, você ia fazer um acionamento com uma partida direta, né? Uma partida com reversão, né? Direta com reversão, né? Você fazendo intertravamento. E tinha uma lista de material lá do formulário, ó, que está mostrando tudo que foi utilizado nessa montagem aqui. Então você pode pôr, depois eu aconselho vocês a fazerem aí um rol aí, ó, solenoide da válvula, texto. Lembra que o texto foi para colocar montagem um, montagem 2, montagem 3. Tem uns diagramas aqui de estado, né, para mostrar se está em avanço, se está em recuo também. Deixa eu ver o que mais. Acho que só isso mesmo. Salvar aqui, deixar com a lista de material, né? Beleza, pessoal? Agora vamos dar uma analisada aí. Deixa eu fechar aqui. Agora, vamos lá no fluidicinho aqui, ó, hidráulica. Fluidicinho hidráulica aqui, ó, do mesmo jeito, ó, a gente vem aqui. Aqui é porque já mostrou a, os componentes básicos aqui. Esse daqui acho que é o geral, ó, se eu não me engano, ó. Vista geral, ó, tá vendo? Ó? Ele abriu ele novamente aqui. Então você vem aqui, ó, na pastinha. Mesmo jeito, ó, por padrão, ele começa no CT, fazendo alusão ao ponto, né, ao tipo de arquivo, né, por exemplo, você coloca aqui, exercício, né, professor Pablo, e daí a extensão vai ser ponto .ct. Eu deixo aqui no computador as extensões de propósito para vocês verem aqui, ó. Vamos lá na área de trabalho, né? Deixei lá com o nome de atividade 2 na última aula, olha. Mesmo jeito aqui, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui. Só dar uma ajeitada aqui, pessoal. Vamos recapitular a atividade 2 antes da gente terminar a tarefa aí, né? A revisão, né? Eu tiro dúvidas aqui, ó. Do mesmo jeito, agora você abriu a atividade aqui, né? O de hidráulica, né? O exercício de hidráulica. Lembram que são duas montagens, né? A primeira é uma clássica que hidráulica, até deu exemplo lá, né? Do caminhão de linha viva, né? Deixa eu ligar aqui, ó. É uma válvula com arquitetura, chama de tandem, né? Eu tenho um circuito hidráulico aqui, ó, já mostra a pressão, né? Eu mostro o conjunto, né? Chamam aqui de conjunto. Toda essa parte aqui, ó, esse quadrado de baixo, ele simboliza o tanque, né? Eu tenho o manômetro aqui, eu tenho a válvula, né? A válvula que vai servir de bomba. Eu tenho o motor, né? O motor elétrico, o circuito, né? Que vai pressurizar o fluido, né? O óleo aí para o circuito hidráulico, para ele enviar, né? Pelo o conduto P aqui, ó, para ele ficar, enquanto ele está ligado, né? Assim como o compressor lá, ele tem, dependendo do acionamento, ele tem lá a válvula de escape, né? Esse daqui, né, nessa arquitetura Tandem, né? Por que que ela tem três vias, né? Aí lembra, ó, quatro o quê? Né? Quatro vias, ó, a seta sempre você conta dois, ó, um, dois, três, quatro. Então ele tem quatro vias em cada uma das três posições, né? E eu tenho três, né? Ó, três quadradinhos, três posições.
Lembrando que essa lógica aqui desse tipo de válvula aqui, né? Ela pode ser muito bem aplicada, né, à lógica. Lembra que eu falei na aula passada a chave de três posições, né, em que eu tenho uma posição, o circuito é ligado manualmente, né, ligado na hora que eu quiser, né, como se fosse um interruptor ou um acionamento, né, a outra posição, o circuito, né, geralmente a do meio, ele está desacionado ou desligado, né? Lembra que eu dei aquele exemplo lá de um pátio, né? Aí de a iluminação de um pátio de uma indústria, né? Você tem um sensor, né? Uma chave de três posições, né? Uma das posições eu tenho o sensor fotoelétrico, né? Que ele fica circuito aberto enquanto eu tenho luz solar, né? E ele a partir do momento que anoitece, ele vai para a terceira posição, que é o circuito, né? Não, desculpa. Na mesma posição, né? Ele está circuito aberto se tem luz, né? A fotocélula, e ele fica fechado se tem ausência de luz, né? Tanto é que os eletricistas de rede, eles pegam a luva de vaqueta, por exemplo, colocam em cima do sensor para deixar ele sem luz solar para justamente, né, ele acionar a, a lâmpada lá do braço de iluminação pública do poste para ele fazer o teste, né? Então a lógica das três posições é sempre uma no modo, vamos dizer, manual, né? Eu acionando, ligando essa luz na hora que eu quiser, né? O do meio, ela desacionada, ou seja, desligada para eu dar manutenção, né? E a terceira posição, ela no automático, né? Ou no manual eu ligando na hora que eu quiser, ou no automático, que seria o, a fotocélula, no caso. Aí, para essa aplicação aqui, né? O circuito hidráulico, ele, quando ele é ligado, né? Por que que essa posição aqui, a posição do meio, né? Ela é considerada aí como você na posição do meio da chave de três posições, né? O circuito desligado, porque o fluido hidráulico ele vai o que passar, né? Ele vai ser empurrado aqui pelo o óleo, né? No conduto P e depois ele passa dentro da posição aí lá da válvula, né? E retorna e fica fazendo essa retroalimentação no sistema. Eu estou mantendo, ó, aqui, ó. Vou acionar manualmente aqui, ó. Tá vendo, ó? Sair da posição neutra, vamos dizer assim, ó, em que o fluido ele está pressurizado aqui, só que ele está pressurizado, né? Fazendo um retorno. Inclusive a pressão manométrica é até baixa. Se acionar do outro lado, ó. Tá vendo? Ó? Eu só dou um totozinho, aperto. Ele aumenta pouco a pressão, mas ele vai de 0,65 bar, né? Acho que é bar ou é PSI. Deixa eu desligar aqui, deixa eu ver. É bar. Mas dependendo, eu posso pôr megapascal, né? E também PSI, né? Então, ó. Ele mostra aqui, né, no manômetro que eu tenho essa pressão, né? A pressão é baixa porque é o mínimo de pressão para ele entrar na posição do meio aqui da válvula de 4, né, barra 3 posições, né, a tipo tandem, só o suficiente pressão para ele ficar fazendo, circulando ali pelas entradas aqui, né, a entrada P e a saída T, né? Então é o suficiente. A partir do momento que eu aciono a segunda aqui, ó, vou até deixar o shift aqui acionado, né? Aqui, ó. A partir do momento que ele sai, a pressão vai aumentar, por quê? Porque ele não vai ficar só circulando e voltando. Olha o tanto que a pressão. Ela foi para 60, né? 60 bar aí, né? Então, ele vem, ó, pressiona o, o pistão, né? Pressiona aqui o pistão, aumentando enquanto eu estiver exercendo força aqui, ou seja, acionando a manopla, a alavanca, né? O acionamento manual, ele não vai retornar, porque ele tem tanto um avanço
por acionamento manual, a alavanca, quanto ele é forçado na hora que você solta a alavanca para ele voltar para a posição original, né? Ele tem um retorno por mola pelas duas alavancas aí. Eu até mostrei um exemplo, né? O caminhão de linha viva, né? Que pode ser muito bem empregado nesse tipo de aplicação, né? Do mesmo jeito, ó, acionei aqui, ó, ele voltou para a posição neutra. Ó, se eu mantenho aqui, ele mantém a pressão e o 60 bar ainda vai continuar moendo aqui, ó. Soltei, né? Viu que diminuiu a pressão, né, do óleo. Eu fazendo um acionamento aqui, ó, reverso aqui, ó, eu estou desacionando e lembrando que esse pistão aqui, ele é de dupla ação, né? Ou seja, eu preciso tanto para o avanço quanto, né, para o retorno de pressão aí hidráulica, né, no circuito. Lembrando aí que a segunda montagem é a mesmo tipo de válvula, né? Arquitetura tandem. Porém, em vez de acionamento manual por alavanca, igual ao caminhão de linha viva, ou igual o guindalto hidráulico, né, para você mover ali o braço do guindalto, você tem o acionamento elétrico. Eu até dei um exemplo, né? Dei o exemplo aqui na aula passada, acho que até deixei aqui o de linha viva, né? Ó, deixei aqui. Dei até o exemplo, ó, que o elétrico aqui, estão vendo aqui, ó, é o acionamento, né? Desse tipo de alavanca aqui, ó. Aí geralmente você tem uma alavanca aqui para elevação, né? Elevação aí e descida, né, na vertical, e você tem outra alavanca para giros aí na horizontal, né? Tem uns caminhões aí de linha viva que você consegue fazer o giro total, já outros eles têm uma limitação. Ó, esse outro modelo aqui, ó, né, na caçamba, ó, exemplo de proteção de comando, proteção é esse anteparo aqui, né? E o comando propriamente dito, né? A proteção é essa parte aqui na frente, aqui que está protegendo do cesto aéreo. Já nesse outro exemplo aqui, ó, em vez de ser ele aqui embaixo, nessa espécie aqui de balde ali, né, protegendo, eu tenho aqui um anteparo metálico aqui, ó, como se fosse uma diadema aqui, né, uma tiara para proteger, né, de ele, por exemplo, estiver subindo e aí ele, vamos supor, não enxergou, né, e aí se movimentou e, por exemplo, uma galha de árvore ela pode bater aqui, aí pode acionar essa alavanca aqui. É só uma proteção para você evitar, né? Como evitar do toque acidental, né? Por uma pessoa inadvertida. Ainda mais, né? Que é um sistema hidráulico e ele é altamente responsivo aí, né? Ele consegue imprimir, né? Forças aí, né? Na ordem de toneladas. Ó, isso aqui, ó, tem um controlador. Quando ele fala na caçamba, é dentro do cesto. E tem na parte inferior aqui, que dependendo do treinamento, o ideal é você não utilizar, né, o controle inferior, né, nem se você tiver, né, por um anteparo aí que vai te proteger do contato direto com a terra. Deixa eu, ó, tem esse que tem alavanca de travamento, ó. Tá vendo que esse aqui, ó, tem esse botão aqui, ó, tem um retornozinho por mola, ó. Esse daqui, tá vendo que essa daqui é tipo um joystick, né? Essa outra aqui, ó, lembra lá do, não, acho que vocês não lembram lá, não, do Tokusatsu lá,
o Jaspion, né? Ele aí tem uma alavanca que ela é justamente assim, ó, tem essa parte aqui e o manche, em vez dele ficar reto aqui, ó, ele fica de lado aqui. Confesso que esse daqui eu nunca vi esse modelo tipo joystick. Vejo mais esse tipo alavanquinha mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Ah, isso aqui é a parada de emergência, que aí ele trava. Momento oportuno a gente vai falar disso aqui. É, tudo faz parte aqui, ó, tubulação do sistema hidráulico. É a bomba elétrica aqui, né? Caso o motor aí, né, de combustão interna do veículo ele fale, né, tem a parte aí da bomba elétrica aí, que ela é alimentada aí pela bateria do, né, do guindalto hidráulico. Ó, isso daqui, ó, é uma conexão para você fazer o aterramento lá no solo. Acho que deve estar lá mais para frente. Ó, o joystick aqui, não queria mostrar aquele que tem a foto do. Só não me lembro que página que tá. Por exemplo, ó, hoje não é mais permitido, né? Embora você tenha esses caminhões aqui com esse acionamento manual aqui direto da cabine, né? Os primeiros caminhões de linha viva, eles tinham uma espécie aqui de não uma plataforma, né? Em que você fica na plataforma, ou seja, protegido do chão e da terra para você não ficar, porque já aconteceu inúmeros acidentes com essa alavanca mecânica, que não é ela propriamente dita, mas pela pessoa estar ali do lado do caminhão, né? Se você não faz uma sinalização de segurança, você pode ser abarroado ali, né? O seu veículo, você pode ser atropelado também, né? E hoje em dia o pessoal utiliza ou o controle ali do caminhão, né? Mas por meio do joystick, né? Isso aqui já é no próprio painel. Tô achando que não. Ah, isso aqui, ó. Lembra que eu mostrei na aula passada aqui, ó, o cisto acoplado, né? Lembrando que o cisto acoplado, né, é uma adaptação aí do guindalto hidráulico, né? Você compra aquele guindalto hidráulico, tira o gancho olhal, né, que é utilizado aí para elevar cargas e troca pelo cesto acoplado aqui, né? E esse cesto acoplado, ele vai fazer o, vamos dizer assim, a mesma função aí de elevação de pessoas, né? Pelo guindalto hidráulico, né? Vai tornar isso possível, mas desde que o braço, ó, tá vendo que parte do braço do guindalto hidráulico ele é protegido, né? Ele tem uma isolação elétrica aqui, né? Você também pode ter isolação elétrica bem nessa parte que entra, que está em contato, né? No braço do guindalto hidráulico aqui, ó. E lembra que eu mostrei na aula passada, ó, você, né, ele aqui, ó, tá utilizando um controle remoto, né? Literalmente remoto mesmo, né? Ou seja, ó, tá vendo que ele tá numa distância longa aqui
e fazendo a manobra aqui. Lembrando, pessoal, assim, você pode ficar longe, mas você não precisa estar tão longe igual ele está aqui, né? Porque além de quanto mais longe você vai, o sinal ele vai se perdendo aí, né? vo- Se você estiver muito longe, né, você não vai estar ali para orientar a sua equipe, né, orientar seu pessoal, né, você ficar muito de longe aí, né, você não vai escutar o que é que eles falam, né, e aí aí como de longe a gente tem uma percepção aí espacial, né, mais reduzida, né, pode incorrer num acidente. Então, ó, galera. Então vocês entenderam, né? Alavanca, né? O manual. E daí, ó, essas duas poderiam ser, né, para você fazer a elevação, né, do cesto aéreo e aqui para você abaixar o nível aqui, né? No caso, é elevação, né? Chama de elevação vertical, né? Para o cesto sair do berço. Nesse caso aqui, como é um caminhão, é um guindalto hidráulico, ele geralmente não tem um berço. Geralmente o cesto acoplado ele vai ficar aqui na carroceria. Se eu não me engano, acho que até. Não tá mostrando. Ele fica atrás aqui na carroceria. Ó, igual tá mostrando essa foto aqui, ó. Ele sem o cesto acoplado, né? Ele fica igual um de um guindalto hidráulico normal. Tá vendo aqui as sapatas aqui, ó, sapatas estabilizadoras, lembra? Lá no workshop que vocês participaram aí, né? Que o professor Hélio Domingos aí, né? Ele comentou que necessariamente não há necessidade de quatro patolas, né? Ou de dois pares, né? Um para é o suficiente para eu promover a estabilização aí, principalmente se for um guindalto hidráulico, né? Então, se ele tá com o braço de alavanca dele sem, por exemplo, sem o cesto acoplado, ele pode ficar nessa posição aqui, ó, recuado aqui, ó, em 90 graus, e no máximo o pessoal deixa aqui ou a ponteira dele sem, né, por exemplo, um gancho olhal, ou então ele com um gancho olhal. E aqui lembrando, você pode colocar um trado, né, fazer um poço artesiano, né? Agora voltando lá, nossa imagem. Então aqui, ó, pessoal, é o acionamento, né, manual, que ele pode ser feito lá do cesto acoplado, pode ser feito do cesto aéreo, né, pelo operador aqui, né, se for do cesto acoplado, geralmente é para trabalhar com poda de árvore. Se for o cesto aéreo, é para elevação, né, literalmente de pessoas e você trabalhar com um circuito energizado aqui. Esse é o manual. Já o segundo aqui, ó, ele, né, o exemplo é o exemplo poderia ser muito bem o do controle remoto lá, né? Mas da montagem 2 lembra que dependendo aí do molde que ele vai fazer ali na matriz, né? Ele aquece, lembra aquele videozinho que eu mostrei, né? Ele aquece o polímero, ele lança ele numa matriz ali, né? Pode fazer uma vasilha, nesse caso aqui, né? Ele vai girar, né? No sentido horário ou anti-horário, né? Aí, geralmente, no sentido horário, a parte do macho ali, né? Da hélice do ventilador, né? E aonde ele vai ser preso, aí você faz o acionamento no sentido anti-horário aqui, ó, para ele, né, desacionando esse daqui, né, para ele fazer
criar a peça, né, na extrusora lá, né, o, a conexão fêmea, né? Aí sempre o macho vai ser na conexão sentido horário, né? Pelo padrão aí da mecânica, né? E a conexão fêmea aí, né? Onde eu vou colocar seria o parafuso, né? Que aí ele já está acoplando, ele faz a extrusão aí da hélice, né? Do molde aí da hélice. E a própria hélice, ela tem, né? A parte tanto o macho que acopla ali no eixo do ventilador, né? E tem a parte fêmea, que é a parte onde você prende ali o eixo. Aí lembra que eu falei até de um exemplo, você tem lá a bobina, né? A bobina não, o aquela parte de frente aqui, ó, ele aí ele serviria como parafuso e o outro ele serviria como a porca, né? Ele é até uma proteção, até questão de estética, né? Até lá na extrusora, dependendo lá da matriz, né? Vai você deixa em alto relevo ou em baixo relevo, né? Por exemplo, a marca aí do fabricante, né? Tem os ventiladores aí, por exemplo, aí da Mundial, da Arno e por aí vai. Então é isso, pessoal. Então essa aqui foi a aula aí de reforço aí, né? De também aula de fechamento aí, final aí das atividades, né? Essa daqui foi o da atividade 2, né? A parte aí de aplicação de circuitos hidráulicos, né? E eletrohidráulicos, tá? Deixa eu parar a simulação aqui, fechar. Ah, lembrando aqui, ó, que eu poderia ter, né, ó, do mesmo jeito aqui, ó, inserir, né, que é o insertar, né, que é o espanhol aí, ó, lista de peças, ó, deixa eu abrir mais aqui, ó, lista de peças, né, que é no espanhol ali, seria a lista de material, ó, tá vendo aqui, ó, válvulas, né, foi acionada aqui, ó, e daí você pode utilizar, né, a lista de peças aí, a fazer o desligamento, né? Para você, né? Os dois desacionados aqui, ó. Tá vendo que o circuito hidráulico ele fica circulando aqui o fluido, né? E ela não gira nem para o sentido horário e nem para o sentido anti-horário aí na hora que vai fazer a extrusão. Que lembra que vem a matriz. Aí a extrusora ela aquece o polímero, né? Se for um objeto plástico, né? Aquece o polímero lá com a cor, né? No caso, ventilador, tem a maioria aí, né? Do mercado é preto, né? Antigamente tinha de outras cores. Daí ele aquece, manda lá para a matriz, o sistema, né? Ele trava ali e aí tem a parte de refrigeração até resfriar a peça. Daí a matriz ali ela abre e libera aquela peça ali que foi feito lá na extrusora, tá? Salvar aqui, né? Vai ficar com a lista de material. Então é isso, pessoal. Então, ó, não se esqueçam, tá? Próxima aula aí, ó, vamos aproveitar que eu tô compartilhando aqui, ó. Já na próxima terça-feira, aqui, dia 1º, vamos iniciar aí a UC, né, de projetos elétricos e industriais, tá bom? Para o compartilhamento aqui, finalizar a nossa gravação e no máximo até amanhã vai estar disponível para vocês, tá bom? E eu vou ver essa questão aí do das quatro FOs aí que faltam para compor a nota de vocês e eu ver se vai ser necessário liberar aí a tarefa de recuperação, tá bom? Então tá, pessoal, fiquem com Deus, né? E até a próxima web aula, né? Na próxima eu sei que é de projetos elétricos industriais. Parar aqui a gravação. Até mais, viu, pessoal?